vida. O Senhor nos tem dado uma salvação, nos tem tornado teus filhos em graça, temos alcançado teu perdão e a tua paz e temos sido reconciliados contigo em Cristo Jesus. E estamos aqui para cantar, para estudar a tua palavra, para experimentar a comunhão viva do corpo de Cristo, para compartilhar bênçãos. Tantas coisas boas o Senhor nos tem proporcionado, e por isso queremos expressar a nossa gratidão nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Muito bom, vamos nos colocar na presença de Deus. Vou convidar o grupo de louvor, eles vão nos dirigir a Deus, vamos adorá-lo nesta manhã. Bom dia. Todo mundo está de pé já. Vou pedir. Esta única razão. Primeira música. Ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei.
para, para, parará, parará, para, para. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Nos céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descendo neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Nos céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descendo neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Para, para, parará, parará, para, para. Para, para, parará, parará, para, para. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Nos céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descendo neste lugar. Eu vejo agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Para, para, parará, parará, para, para. Para, para, parará, parará, para, para. Como você pode ver a glória de Deus hoje aqui, ou hoje na sua semana, hoje no seu dia? Como você pode ver na sua semana? Vamos compartilhar um pouquinho. Amém. Amém. Que mais? Amém. Obrigado, Deus, pela chuva. Que mais? Força do dia a dia, né, que precisa para sair da cama. E tudo isso, né, que Deus demonstra para a gente deve ser feito pensando em algo muito importante, que lá em Filipenses fala, Filipenses 4:8, fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Vamos cantar esse versículo. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo,
pensamento. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes do tudo lembramos diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo Deus nos pode dar, há de nos guardar em Cristo Jesus. Que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo lembramos diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo. Assim não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo lembramos diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Paizinho, essa paz, Deus, que nos cuida, nos guarda, Pai, de tudo mal, essa paz que vem de Ti, Pai. Te é muito grato por isso, Pai. E a gente vê isso cada dia na nossa vida, Pai, nos pequenos cuidados, Deus. E que o Senhor possa estar nos guardando sempre, Pai, e que a gente possa estar fazendo tudo para honrar e glorificar Teu nome, Deus. Incomparável és, ninguém jamais tocou assim em meu ser. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como o Senhor. Incomparável és, ninguém jamais tocou
com dor em teus braços descansam. Ninguém é como tu, incomparável és. Ninguém jamais tocou assim em meu ser. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como o Senhor. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o Senhor? Amém. Podemos assentar. Vou convidar o Otávio, ele vai nos dirigir no momento de oração. Os nossos irmãos que estão aí pelos campos do mundo, ministrando e levando a palavra de Deus. Vamos ouvi-lo. Bom dia, igreja, graça e paz. Compartilhar alguns pedidos, agradecimentos dos nossos missionários. A família Amaral pede oração por mais um ano começando, mais um ano do Instituto Bíblico. Eles têm iniciado de treinamento de lideranças. O ministério deles em Rondônia. Eles têm treinado a população nativa dos povos que eles têm evangelizados, para essas pessoas serem os missionários no meio do seu próprio povo, né? Isso é muito interessante, porque muito melhor do que, né, a gente explicar o evangelho para um povo, é a pessoa do próprio povo, né, anunciar o evangelho para os seus compatriotas aí. Então, orem por isso, por recursos, por sabedoria, para o Valdemir, para a equipe, um pedido de oração que eles têm. Rony no Nordeste, pedido por sustento, os planos da igreja. Rony viaja bastante de carro, né, visitando as igrejas em outras cidades, a gasolina cara, então isso também pesa no bolso, né? Então o Rony tem pedido também por isso. Conversei com ele uns dias atrás, ele tem comentado disso, né, desse sustento. Mesma coisa o Tiaguinho na Bahia, né? Tiaguinho não precisa usar tanto carro para andar lá em Torrinhas, a cidade não é tão grande, mas tem usado, né, de recursos também para alcançar outras comunidades. Então ele também tem pedido por sustento e por recursos, né? A crise que passamos também tem afetado isso, mas muito maior é o nosso Deus, amém? Então orar por sustento pelos nossos missionários. E o nosso casal de missionários na Turquia estão com planejamentos bem interessantes. Eu acho que eu já tinha comentado um tempo atrás. Eles estão com a ideia de começar uma marca de roupa para levantar recursos para a igreja local lá. E tem encontrado algumas dificuldades, esbarrado com algumas questões burocráticas, né, de abrir a marca, enfim. É uma estratégia que Deus deu para eles, e é uma estratégia bem interessante, né, de vender roupa para o reino de Deus, né? O missionário trabalha com café e a missionária trabalha com roupa, né? Vê como Deus é criativo, né? Usa essas coisas também. E eles agradeceram porque semana passada eles se encontraram com a liderança, né, de outras igrejas na Turquia. Eles têm compartilhado, né, os pedidos, as dificuldades, têm se reunido, se fortalecido enquanto lideranças de igrejas, e pessoas têm sido alcançadas em locais que eles nem imaginavam,
nos interiores da Turquia, regiões mais afastadas, onde não tem tanta igreja, presença da igreja, né? Cristo tem sido anunciado e pessoas têm entregado a vida para Jesus. E eles pedem também pelo conserto do carro deles. Eu acho que eu não comentei mês passado, mas eles sofreram um acidente de carro bem sério. Eles ficaram bem, mas o carro detonou, assim, foi bem tenso. A pista estava com neve, aí eles sofreram um acidente, mas eles estão bem, mas o carro ainda está no conserto. Faz mais de um mês que o carro já está parado. E aí tem dificultado o ministério deles, no transporte e tal. Mas eles comentaram aqui comigo que faltam algumas peças para vir de fora da Turquia, mas o carro logo vai estar consertado e aí eles vão poder circular tranquilamente, visitando outras igrejas, outros ministérios, enfim, todas as atividades que eles têm feito. Então, esses são os pedidos de oração dos nossos missionários, a gente vai orar agora. Mas também, como eu sempre gosto de fazer, você também pense agora numa pessoa que Deus vai colocar no seu coração, aquela pessoa que você tem evangelizado, colega de trabalho, um parente, um amigo, um vizinho, porque eles estão espalhados pelo mundo, na Bahia, no Rio Grande do Norte, na Amazônia, na Turquia, em tantos outros locais do mundo. Mas a gente também é um trabalho missionário, nós somos missionários, onde estamos, orar pela nossa congregação, ali no Monte Santo. O Lucão tem compartilhado, já tem colhido alguns frutos do ministério. Irmãos, Deus tem nos convocado a participar do reino dele, a participar da obra dele. E temos que estar prontos a anunciar o evangelho. Amém? Então, vamos orar nesse momento pelos nossos missionários. Convido a igreja a fechar os olhos nesse momento. Senhor nosso Deus, o Senhor é incomparável, o Senhor é o nosso Deus, um Deus santo, poderoso, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, do amor do seu Filho, Pai. Muito obrigado, Deus, porque um dia a graça nos alcançou e somos filhos de Deus agora, Pai. E oramos, Deus, para que, a partir dessa nova identidade que temos em Cristo, que a nossa vida, Deus, reflita esse amor, essa graça para o mundo. Que a nossa vida, Deus, seja um campo missionário, que o nosso local de trabalho, a nossa família, a nossa casa, a nossa vizinhança, o trajeto de casa para o trabalho, seja um campo missionário, Deus. Nos dê as oportunidades, nos dê as estratégias, a ousadia de anunciar o seu evangelho. Como o Senhor tem dado aos nossos missionários. Pessoas que têm disposto a sua vida, aberto mão de coisas pessoais para anunciar o seu evangelho. A gente ora pelos nossos missionários na Turquia, agradecendo pelo fortalecimento que eles têm tido com outras lideranças, as estratégias que o Senhor tem dado a eles de anunciar o evangelho, a marca de roupa, a loja de café e tantas outras coisas, Deus, que a gente, humanamente, a gente olha e nem imagina que isso pode servir para o anúncio do evangelho, mas o Senhor, que é um Deus criativo, um Deus cheio de graça e de amor, usa isso para o seu reino ser expandido, Deus, para o seu evangelho alcançar vidas. Muito obrigado porque eles estão lá e a gente ora, Deus, para que o Senhor proteja a vida deles, que o Senhor cuide da identidade deles, que o Senhor cuide da casa deles, que o Senhor proteja e supra as necessidades que eles têm lá, Deus. Bem como dos nossos missionários aqui no Brasil, a família Amaral, com o Instituto Bíblico, que mais pessoas possam se capacitar e mais pessoas possam se preparar para ser líderes, missionários, evangelistas. Que o Senhor use a vida do Tiaguinho e da Midian também em Torrinhas, para alcançar mais e mais vidas, Deus, entre os pescadores, entre os comerciantes lá da cidade, Deus. E que as outras comunidades vejam a graça e a glória do Senhor lá em Torrinhas, Deus. Fortalece a vida do Tiago, fortalece a vida da Midi, das crianças, Deus, para que eles fiquem firmes no ministério que o Senhor deu a eles. Bem como o Rony, a Venilza
que o Senhor possa suprir as necessidades deles, dessa questão financeira, que o Senhor possa estar com eles, Deus, derramando da sua graça, fortalecendo, enchendo de sabedoria e graça a vida do Rony como líder, da Venilza como líderes da igreja e tantas outras que eles têm atendido, Deus. Que o Senhor levante pessoas lá também como servos, ministros do Evangelho do Senhor, lá no Rio Grande do Norte, no Ceará, em todas as localidades que eles têm servido, Deus. E usa, Deus, e cada vez mais a nossa igreja como uma igreja missionária, Deus, uma igreja que o foco é o Evangelho de Cristo, o foco é anunciar do Seu reino, Deus. Tira qualquer coisa que nos atrapalhe e que a gente olhe firmemente para o autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Alisson já? Joel? Obrigado, Otávio. Ontem, sábado, tivemos um treinamento, passamos a manhã, almoçamos, parte da tarde, um investimento na vida dos nossos professores de escola dominical, quase 20 irmãos. Foi um tempo muito gostoso. Tivemos a ajuda do Olivino, Denise, Marli, que prepararam uma macarronada, acabaram com a nossa dieta, né? O Reginaldo estava lá na mídia, nos ajudando, toda uma equipe aí, foi muito bom essa capacitação, essas informações. Aprendemos muitas coisas e seus filhos vão se beneficiar aí. Vocês sabem, né? A igreja tem uma visão muito carinhosa para com as crianças. Certa vez perguntaram a algumas professoras se elas eram professoras de escola dominical de crianças. Não, nós não somos professoras de escola dominical. Ué, o que vocês fazem? Nós estamos preparando os futuros líderes da igreja. Missão de vida, né? Não apenas uma atividade. E foi um tempo muito gostoso. Amanhã, 20 horas, temos a assembleia da igreja. Entre os assuntos principais, a eleição da nova diretoria. A escola de flautas está retornando, sábado, 8h45. Então, aqueles alunos que já faziam parte, né, antes da pandemia, os professores estão aí pedindo para você retornar, avançar nos seus estudos, no preparo, no estudo da música, e também os novos alunos. Pastor Horst e Alessandro são os professores que estarão ministrando as aulas. Cadê a minha agenda? Deixa eu ver se eu não esqueci. Antigamente, não está na Bíblia ali. Olha só, lembrei de tudo. Então, esses são os recadinhos. As células já retornaram, estão aí quase todas funcionando. Tem sido um tempo muito bom podermos retornar aos encontros dos pequenos grupos. Se você ainda não tem um grupo, nos procure e a gente pode direcionar você a um pequeno grupo aí perto da sua casa, um grupo onde você possa se integrar aqui na igreja. Hoje queremos ter um momento muito especial para a vida de uma família, para a vida de um menino. Eu vou convidá-los agora a vir aqui à frente, família do Ângelo. Para quem não conhece, é o Dinho, a Leandra, o João, ok, o Ângelo está dizendo que a família do Erlo também deve estar aqui.
Todos nós acompanhamos o sonho acalentado na vida do Dinho, da Leandra, as lutas naquela caminhada para engravidar e as orações dos irmãos e todo o trajeto e busca de ter aquele sonho realizado. E Deus trouxe um menino muito especial para a vida dessa família. O que me preocupa é que ele quer ser baterista. E esses dias eles postaram, né, a Leandra cantando e o João acompanhando ali, né? Culpa do tio aqui. Em vez de dar um livro, né, para o menino, deu uma bateria. Mas é assim, graças a Deus por isso. E Deus tem dirigido essas coisas na vida de vocês. Eu estava lembrando, Dinho, todos nós estamos, assim como o João está na vida de vocês, todos nós, cada um de nós, é um filho adotado pelo Pai Celestial. Então, esse gesto de vocês expressa algo que Deus fez por nós, onde fomos adotados na família e amados incondicionalmente no amor de Deus. E que esse amor sempre dirija a vida de vocês, no cuidado, no desenvolvimento da vida dele. Queria ler um texto da palavra de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Essa expressão, essas palavras que lhe ordeno estejam no seu coração, significa que elas estão no centro de comando e ordenando a vida de vocês. Essas palavras devem dirigi-los nos seus caminhos, nas suas ações. Estar no coração significa estar no comando da vida de vocês. Por que eu quero ressaltar isso? Porque esse momento é muito especial. É um memorial, é um reconhecimento de gratidão e alegria de algo que Deus tem feito na vida de vocês. E é importante fazer isso. Todos nós fazemos. Mas a apresentação em si, ela fica sem significado algum, se apenas for uma apresentação. Se essas palavras que Deus nos ordena não estiverem governando a nossa vida e o lar de vocês não for controlado e dirigido. Nós podemos estar aqui todos os domingos, religiosamente. Mas se as palavras de Deus não governarem a nossa vida, nós apenas nos tornaremos bons religiosos. Na suposição de que, por estar aqui, bem, estou na bênção de Deus. Logicamente, estar aqui é muito importante. Como esse ato de vocês, essa apresentação, esse reconhecimento. Mas isso só terá sentido se vocês, como pais, ensinem-as, aquelas palavras que estão no coração de vocês, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e se levantar. A maior escola, o maior aprendizado que seus filhos podem ter, elas não vêm do maravilhoso pastor, da pregação sensacional e incomparável que ele vai ouvir, né, Erlo?
Mas é o exemplo. E o Dinho estava contando como esses dias, estávamos falando sobre a importância de nos saudar uns aos outros, né? E o pastor Horst passou ali, né? E o Dinho, ele já tinha saudado, mas naquela hora o pastor Horst só passou. Aí o João, né? Foi lá. O que foi, João? Você não saudou o pastor. Observe, ele estava observando o pai. Ali são as principais lições da vida. O exemplo. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Que a palavra de Deus, conhecida e aprendida, esteja governando o coração de vocês. E isso, inescapavelmente, ou impreterivelmente, vai marcar não só a vida de vocês, mas a vida do seu filho. Vivam essa palavra, para que não seja apenas uma religiosidade. Essa semana estávamos conversando lá em casa. Tristemente vemos cristãos brincando de igreja, brincando com a palavra. E não pode ser assim. É algo muito sério. O que vocês estão fazendo é esse comprometimento diante do Senhor, da nossa família. E queremos juntos com vocês também proporcionar um ambiente saudável, exemplos de vida, junto com vocês, para que o João cresça, conheça o Senhor, seja um bom baterista e possa servir ao nosso grande Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ficar em pé? Vou convidar o pastor Horst também a estar aqui junto e orarmos pela vida do João e pela vida dos seus pais. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do João. Dinho e Leandro estão apresentando com alegria e gratidão essa vida que foi colocada na vida deles. Essa vida que tem transformado também a vida deles. Desafios, sonhos estão sendo colocados. Que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre eles. Que o João venha conhecer a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Que o Senhor abençoe seus pais, o relacionamento entre eles. Que eles sejam fortalecidos. Lutas, dificuldades virão, mas que a tua graça esteja sobre ele e eles possam expressar verdadeiramente o amor de Deus. Que as palavras que eles aprendam estejam sempre governando a vida deles. Fortalece-os, fortalece a família, os seus tios. Usa-os, que essa família seja para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, Deus abençoe a vida de vocês. Podemos sentar? As crianças podem sair para suas classes de escola dominical. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Vou passar a palavra ao irmão Alisson. Ele vai ministrar para nós nesta manhã. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. Louvado seja Deus. Quero fazer um exercício com vocês e levá-los a uma época que é comum a todos nós. A época da escola. Você lembra lá quando você estava na escola? Ih, tem gente que fez assim. Oh, ih. Você ia para a escola, você ia brincar com seus colegas. Eu sou da época que eu ia para a escola de manhã, e aí o momento mais esperado, mais aguardado, mais alegre para mim, não era o recreio, não era a aula de educação física, era a hora da merenda, né? E lá, 10 horas da manhã, o que a gente comia? Sopa, arroz e feijão, naquele pratão azul, de plástico, a caneca azul de Nesquik, né? Que tinha mais água do que o Nesquik. Mas era uma época muito boa, muito boa. Mas a escola, ela não é só feita... Não há só momentos de diversão, de alegria. Há momentos na escola, na faculdade também, que nos dá também aquele embrulho no estômago, aquele nervosismo. Que momento que é esse? Prova. Sempre quando chegava perto das provas, começava a dar 3 tipos de piripaque, né? Lá no Marista, que é onde eu trabalho, um dia quando eu era monitor, inspetor, né? Estava fazendo aquela ronda nos corredores. E aí eu vi uma criança chorando, do 4º ano do fundamental, 10 anos de idade. E a criança estava chorando, e aí fui perguntar para a criança o porquê que ela estava chorando, se alguém tinha feito algo para ela. E ela estava chorando porque daqui a um mês ela ia ter uma prova. A criança de 10 anos. E na faculdade não é diferente. Sempre quando na faculdade a gente tem semana de prova. E sempre quando tem prova na faculdade o negócio fica complicado. Eu estava lembrando, preparando a mensagem, né? Quando eu estava na 8ª série do fundamental, 8ª série, 8º ano, sempre tinha aqueles alunos que davam um jeitinho brasileiro, né? Aí teve um menino, eu fiquei impressionado com o que ele fez. Ele não estudou, obviamente. Aí ele levou cola. Só que ele levou a cola como? Ele tinha aquele apontador que tinha o depósito de resto de lápis, depósito redondinho. Ele cortou um retângulo, ele teve a capacidade de cortar um retângulo naquele depósito. E dentro do apontador ele enrolou as respostas das perguntas. E quando ele via a pergunta, ele tinha um sistema dentro do apontador que ia girando. Eu falei, menino, era mais fácil, você gastou mais tempo para fazer esse negócio do que para estudar, rapaz. Escola. Época muito boa. E essas provas que aconteciam, elas serviam para avaliar o conhecimento retido durante o bimestre, trimestre, semestre. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós, enquanto cristãos, também somos submetidos a provas. Deus nos prova. E nós vamos ver na palavra de Deus a história de hoje, Deus provando alguém. Deus submetendo um servo a uma prova. E a uma prova extremamente difícil. Muito difícil. Para isso nós vamos ler
Gênesis capítulo 22. Assim como na escola nós tínhamos a prova, Deus também nos submete a provas nessa vida. E nós vamos ver isso no exemplo de Abraão. Gênesis capítulo 22. A prova de Deus. Vamos ler a palavra. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Que prova! Que prova! E nós vamos procurar entender o porquê Deus submete Abraão a tal prova. Uma prova extremamente difícil. Uma prova extremamente difícil. Mas antes de nós entendermos, para que fique claro que Deus tem, por que Deus está provando Abraão, a gente precisa lembrar um pouco da história de Abraão. Abraão é chamado de Ur, no capítulo 12. Ele é escolhido por Deus, lá de Ur dos Caldeus, para ir para a terra que Deus havia de mostrar a ele. E Abraão, pela fé, vai a essa terra que Deus iria lhe mostrar. E Deus faz uma promessa a Abraão: a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus faz essa promessa a Abraão. No capítulo 15, Deus confirma essa promessa dizendo que lhe daria um filho, um herdeiro. E esse herdeiro seria filho de Abraão com Sara, para que a linhagem da esperança continuasse, para que dessa descendência viria o descendente prometido lá em Gênesis 3,15. E então Deus confirma essa promessa, e Deus também faz uma aliança com Abraão, e o sinal dessa aliança é a circuncisão. Então esse é o pano de fundo do que nós vamos acabar de ver aqui. Deus pôs Abraão à prova. Por que Deus pôs Abraão à prova? Afinal, por que Deus nos prova? Deus não é um Deus de amor?
Deus não é um Deus de compaixão, porque Deus submeteu Abraão a uma prova tão difícil. Porque Deus, o nosso Deus, nos prova. A palavra mesmo responde. Abra sua Bíblia em Tiago 1:13. Tiago 1:13. Se você achou, quem puder ler, por gentileza, eu agradeço. Tiago 1:13. Primeira coisa que nós precisamos entender em relação a Deus é que Deus não tenta os seus filhos. Porque há uma diferença entre tentação e provação. Deus não tenta, porque a tentação nos leva ao quê? Ao pecado. Deus não tenta. E Tiago continua no texto, né? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Então Deus não nos tenta, Deus nos prova. Mas afinal, por que Deus nos prova? Êxodo capítulo 20, versículo 20. Êxodo 20, capítulo 20, diz assim: Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Deus prova para que o temor dele esteja em nós e nos livre de pecar. E Moisés diz isso ao povo logo que Deus havia dado os 10 mandamentos. Deus prova para que em nossa vida o temor a ele seja aprimorado, desenvolvido. É por isso que Deus nos prova. Não é só para provar o nosso conhecimento, como a gente fazia na escola, mas Deus nos prova para desenvolver a nossa fé. E para nós sempre lembrarmos que nós temos que depender somente dele a todo momento. E por isso que Deus nos prova, e por isso que Deus prova a Abraão. Deus já havia chamado Abraão da terra de Ur, Deus já havia prometido a Abraão que dele seriam abençoadas todas as nações. Deus faz uma aliança com Abraão, Deus acredita fé em Abraão. Nós temos aquele famoso versículo: e a fé foi imputado como justiça. Deus acredita fé a Abraão, mas essa fé precisava ser vista. E por isso que Deus prova a Abraão. Ou seja, fé não é somente crer, porque até os demônios creem e tremem. A fé de Abraão precisa ser algo prático. É o que Tiago fala lá no capítulo 2. A fé sem obras é morta. Então é por isso que Deus submete a Abraão a tamanha prova, para que essa fé que foi creditada a Abraão fosse vista de maneira prática. Só que a prova com Abraão, queridos irmãos, é uma prova que nenhum de nós vamos passar. Deus nos prova segundo a medida da nossa fé. Deus não nos dá um fardo maior que nós podemos carregar. Então essa provação que Abraão está passando, nós nunca iremos passar tamanha provação. Aí você pensa, por que Abraão está passando então por essa prova? Por que Deus pede o próprio filho? Porque Abraão tem um papel muito importante na história da salvação. Qual que foi a promessa a Abraão? De ti
Serão abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra. É por causa disso que Abraão é submetido a essa provação, porque ele tem um papel importante, não somente na história, mas na história da salvação. Dentro daquele plano que Deus arquitetou, desde a fundação do mundo, de salvação centrada em Cristo, há também alguns personagens que são importantes. E Abraão é um personagem importante nessa história. E ele foi tentado segundo essa ele foi provado segundo essa importância. Ele foi provado à medida dessa importância. Deus então prova Abraão. E o que ele pede? Abraão era rico. Abraão tinha vários rebanhos. Abraão tinha várias ovelhas, vários cordeiros. Mas Deus não pede nenhum daqueles cordeiros que Abraão tinha. Ele pede o filho. E olha só como Deus diz: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Primeira questão: Deus não pede nenhum dos cordeiros que Abraão tinha, ele pede o filho. Só que Deus não se resume a só isso, ele fala, seu único filho. Mas espera aí, Abraão tinha um outro filho. Como que era o nome desse filho? Ismael. Mas por que então diz Deus o seu único filho? Porque Isaque era o filho da promessa. Isso está lá em Gênesis 15, versículo 6. Isaque era o filho da promessa. E por isso que Deus fala o seu único filho. Tanto que nós sabemos que no desenrolar da história, Abraão manda Ismael e Agar embora. Porque Isaque era o filho da linhagem da esperança. É por meio desta descendência que veria o descendente da mulher. E por isso Deus diz o único filho. Então Deus diz seu filho, seu único filho, o filho pelo qual viria a descendência, o filho prometido, o filho tão aguardado, o filho esperado, o filho da sua velhice. Mas Deus não para por aí, ele continua. Eu quero o seu filho, o seu único filho, eu quero Isaque. E qual que é o significado do nome de Isaque? Riso. Vocês lembram da história? Quando Deus fala, você, Abraão e Sara, vocês vão ter um filho. O que acontece? Abraão e Sara? Risada. Eles duvidam. Eles duvidam. Mas é muito lindo que ao mesmo tempo que Isaque, a promessa de Deus a Abraão e Sara é motivo de falta de fé, quando Isaque nasce, olha só o que Sara diz, capítulo 21, versículo 6. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Ou seja, aquela criança, Isaque, ela não só remete à falta de fé que um dia Abraão tiveram, mas agora aquele filho, ao ser gerado, ele trouxe alegria. E quem é pai, quem é mãe é que sabe o quanto um filho gera alegria. E então quando Abraão e Sara olhavam para Isaque, eles eram tomados de alegria, porque aquele era o filho que Deus havia prometido. E era esse filho que Deus estava pedindo. Será Deus um Deus contraditório? Como Deus pode prometer a Abraão que ele seria pai de várias nações? Como Deus poderia prometer a Abraão que dele nasceria o descendente, se o próprio Deus pede esse descendente como sacrifício? Nós vamos entender. E o que é interessante, que eu acabei esquecendo,
é a prontidão de Abraão em atender a ordem de Deus. Se coloque no lugar de Abraão. Olhe para o texto, a prontidão de Abraão. Deus chama e Abraão responde: eis-me aqui. E essa resposta quer dizer: Deus, eu estou pronto para fazer o que o Senhor me pedir. É isso que significa eis-me aqui. O que o Senhor pedir, o que o Senhor mandar, eu estou pronto. Então Deus pede o filho, o único filho, Isaque, a quem você ama, o filho da promessa, para que você o entregue como sacrifício. Mas não é um sacrifício qualquer. Que tipo de sacrifício? Versículo 2. Um holocausto. O holocausto era uma oferta totalmente queimada ao Senhor. Naquela época eles pegavam o cordeiro, haviam vários tipos de sacrifício. Haviam ofertas em que o cordeiro era morto, se oferecia algumas partes do cordeiro e algumas outras partes eram feitas como refeição. Mas o holocausto era um sacrifício totalmente queimado ao Senhor. O cordeiro tinha que ser degolado, o seu sangue tinha que ser derramado sobre o altar e depois disso o cordeiro era totalmente queimado. Era esse sacrifício que Deus pediu a Abraão. O seu filho deve ser entregue como holocausto, oferta totalmente queimada. Finalzinho do versículo 2. Num dos montes que lhe indicarei. A vida de Abraão é uma vida pela fé. É por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Percebe? Quando Abraão é chamado da terra de Ur, Deus fala assim: vai para a terra que eu te mostrarei. E agora, quando Deus pede o sacrifício, sacrifique no monte que eu vou te mostrar, que eu vou te indicar. E Abraão, ele toma uma atitude que para mim, humanamente falando, é impensável. O que ele faz? Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Humanamente falando, ao olhar esse texto e ao ver o pedido que Deus faz a Abraão, é uma atitude impensável. Mas por que Abraão tomou tal atitude? Porque ele tinha fé em Deus, e a fé de Abraão é uma fé prática. Quando a palavra diz que na manhã seguinte, na verdade é de madrugada. Deus deu a ordem para Abraão sacrificar o seu filho como holocausto à noite, e Abraão de madrugada, prontamente ele se levanta e começa a organizar a viagem para realizar o sacrifício. Então Abraão, o homem de fé, que tem essa fé prática e pronta a obedecer ao Senhor, ele também é diligente, porque nós vemos na sequência do texto que Abraão prepara tudo para esse sacrifício. Perceba, ele acordou de madrugada, ele preparou o jumento, ele levou 2 servos, porque a viagem era longa, era uma viagem de 3 dias. Ele levou 2 servos para ajudar. Ele cortou a lenha para garantir que tivesse lenha para o sacrifício, porque ele não sabia qual era o monte, ele não sabia se nesse monte ia ter lenha. Então ele preparou a lenha. Nós vemos mais adiante, no versículo 6, que ele levou a lenha, levou o fogo e a faca. E partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Então o que nós percebemos aqui na vida de Abraão é essa prontidão em obedecer a Deus, sem duvidar,
sem argumentar, sem criticar, sem duvidar. Abraão é pronto em obedecer. Essa fé de Abraão é uma fé, novamente, eu quero frisar isso, é uma fé prática. Deus o chama, ele responde: eu estou aqui, Senhor. Abraão, você precisa sacrificar o seu filho com uma oferta totalmente queimada. Eu vou, Deus, eu vou agora. É de madrugada e eu vou preparar tudo. Abraão não só é pronto em obedecer a Deus, mas ele é diligente em obedecer a Deus. Ele faz, ele prepara, ele organiza. E ele caminha em direção ao lugar que Deus iria mostrar. 3 dias de viagem. Agora, queridos, há coisas que a Bíblia não nos deixa muito clara. 3 dias. Abraão caminhando ao lado de seu filho, sabendo que o seu filho seria o sacrifício. Como será que estava a mente de Abraão? Como será que estava o coração de Abraão? Isaque era o filho da promessa, o filho tão aguardado, anos e anos aguardando a vinda desse filho, anos e anos esperando a promessa de Deus se cumprir. Se eu não me engano, foram cerca de 25 anos, esperando a promessa se cumprir, e Deus pede esse filho em sacrifício. Como que estava a mente desse homem nesses 3 dias de caminhada? Os últimos momentos que ele ia passar com seu filho, caminhando rumo ao sacrifício, que era o próprio filho. Mas apesar de todas as emoções, apesar de todos os questionamentos não, apesar de toda a angústia, apesar de todas as emoções, apesar de aqueles ser os últimos momentos que Abraão estava passando com Isaque, ele foi em direção ao lugar que Deus havia de mostrar. Ele continuou andando, ele continuou seguindo, porque a fé de Abraão é uma fé prática, uma fé com obras, uma fé evidente. A vida de Abraão declarava que ele cria em Deus, que ele tinha fé em Deus. Mas você pode pensar, Abraão é louco. Ele está disposto a sacrificar o próprio filho, o filho da promessa. Mas olha só o versículo 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. E essas 2 palavrinhas são extremamente importantes. Adorarmos e voltaremos. O que isso significa? Quem que ia voltar? Os 2. Abraão cria que de alguma forma Deus ia fazer com que os 2 voltassem da adoração. E mais, irmãos, Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaque depois do sacrifício. Como assim? Hebreus capítulo 11, versículo 19. Hebreus capítulo 11 é o capítulo conhecido como a galeria dos heróis da fé. E Abraão, como pai da fé, está lá. E olha só o que diz o versículo 19, de Hebreus capítulo 11. Vamos ler o 18. Vamos ler o 17. Pela fé. Olha como começa. Pela fé. Fé prática. Fé com obras. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu a Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada,
Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão cria que Deus podia ressuscitar a Isaque depois do sacrifício. E por isso que Abraão diz no versículo 5, depois que nós adorarmos, nós dois vamos voltar, porque esse é o meu Deus. Ele não deixa de cumprir com as suas promessas. Amém? Esse é o nosso Deus. Abraão tinha fé, e era uma fé prática. Abraão tinha fé que Deus havia de fazer algo para que Isaque voltasse. Veja a prontidão do servo de Deus. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, disse a Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 3 dias em silêncio, 3 dias caminhando. Abraão sabia o que havia de fazer, mas Isaque não. Chega uma hora que o menino rompe o silêncio, e ele pergunta, cadê o cordeiro? Isaque, ele era um adolescente entrando na juventude. Tinha aproximadamente 16, 17 anos de idade. Isaque já tinha visto vários e vários sacrifícios. Porque essa era a forma que Deus havia instituído o culto, a adoração naquela época. Para adorar a Deus, devia ser feito um sacrifício. Por isso que lá em Romanos diz o quê? Sacrifício vivo. Perceba como a Bíblia toda fala de uma história. Mas enfim, Isaque percebe que o cordeiro não estava ali. O pai tinha um rebanho imenso e ele não levou nenhum cordeiro. E eu penso, na expectativa, Isaque caminhando 3 dias, ele pensou, bom, meu pai vai arrumar algum cordeiro pelo caminho para sacrificar. Mas eles já estavam chegando no monte, já estavam subindo. E aí Isaque então rompe o silêncio e pergunta, pai, cadê o cordeiro? Temos a faca, temos a brasa, temos a lenha, cadê o cordeiro? E Abraão, como homem de fé, novamente demonstra a sua fé prática. O que ele diz? Versículo 8. Isso é maravilhoso. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Deus há de prover o cordeiro. E eles vão chegando no clímax desse sacrifício. Isaque, tendo lá seus 16, 17 anos, com o pai já velho, mais de 100 anos, Isaque podia muito bem dar uma rasteira no pai e sair correndo. Isaque podia muito bem relutar, mas não, ele foi também até o fim. Olha o que diz a palavra. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, e aqui amarrar não é para que Isaque, com a ideia de que Isaque iria fugir. Como que seria o holocausto? Totalmente queimado. O que uma pessoa quando queima, você já deve ter visto em filme, o que acontece com ela? Se debate. É por isso que Abraão amarrou, não foi porque Isaque queria fugir. E ele põe o seu filho sobre o altar. Ele pega a faca
apontando para degolar o filho, derramar o sangue sobre o altar e depois queimá-lo totalmente. Abraão foi até o fim em obediência a Deus. Mas, queridos, nós precisamos lembrar que essa obediência de Abraão não é uma obediência cega, não é uma obediência louca, irracional, é uma fé prática que tinha certeza de que se Deus realmente pediu o sacrifício, Deus também ia de alguma forma trazer Isaque novamente, porque Deus é fiel às suas promessas. Abraão não tinha uma fé louca, uma fé cega, uma fé irracional, mas ele foi até o fim, em obediência e amor a Deus. E aqui eu aprendo algo maravilhoso. Abraão amou a Deus mais do que sua própria família. E assim deve ser conosco também. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, estarmos dispostos a obedecê-lo acima de todas as coisas. Deus não vai te pedir os seus filhos, mas aquilo que Deus te pedir, esteja pronto a obedecer, porque Deus é fiel às suas promessas. Ele não falha. E o desejo de Deus ao te provar não é te humilhar, não é te jogar para baixo, é fazer de você ainda mais maduro, ainda mais preparado nessa obra maravilhosa que é a obra de Deus. Abraão está com a faca apontada para o sacrifício. E então Deus, de maneira maravilhosa, Ele intervém. O que ele faz? Versículo 11. Mas o anjo do Senhor, o próprio Deus, por que eu sei que é o próprio Deus? Porque esse anjo do Senhor aparece a Agar também, no deserto. Vamos ver aqui. Ele aparece no deserto para Agar. Versículo 7 do capítulo 16. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. O anjo do Senhor. Versículo 9. Disse-lhe então o anjo do Senhor. Versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor. E quando Agar viu o anjo do Senhor, versículo 13, este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê. Então o anjo do Senhor é o próprio Deus, e o anjo do Senhor novamente fala, o mesmo Senhor, o mesmo Deus que chamou a Abraão para realizar o sacrifício, é o mesmo Deus agora que impede Abraão de sacrificar o filho. Deus intervendo na vida de Abraão, e ele intervém com urgência, porque ele fala o nome de Abraão 2 vezes, isso denota urgência. Abraão, Abraão. E novamente Abraão responde, eis-me aqui, eu estou pronto, Deus, eu quero te ouvir, eu quero te obedecer, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus que é fiel às suas promessas, o Senhor é o Deus que sustenta, o Senhor é o Deus que provê, eu estou aqui para te obedecer. E Deus intervém, versículo 12 e 13. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho. E novamente ele fala, o seu único filho. Abraão, eu vejo que você me teme. E o que é o temor? O temor não é medo. O temor é a disposição imediata de obedecer a palavra de Deus. Isso é temer a Deus, é reverência a Deus, é saber quem Deus é e estar pronto a obedecê-lo. Isso é temor, e é isso que nós vemos na vida de Abraão. Mas Deus intervém, Deus não permite que Abraão mate o seu próprio filho. Ele faz algo totalmente incrível, surpreendente e maravilhoso, que somente um Deus amoroso podia fazer. Versículo 13.
Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Deus intervém na história. E Deus, de maneira maravilhosa, dá um substituto no lugar de Isaque para ser sacrificado. Deus dá um substituto para Isaque no lugar dele para ser sacrificado. Perceba, versículo 13. E sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que Deus é um Deus que provê. Deus é um Deus que provê. Deus é um Deus que proveu um substituto. Deus é um Deus que intervém na história. Mas Deus também é um Deus que exige daqueles que o servem adoração. E como deveria ser feita essa adoração? A adoração exige um sacrifício, porque Isaque não foi sacrificado, mas um sacrifício aconteceu. O sacrifício foi feito no lugar de Isaque. Deus é um Deus que exige adoração, e Deus exige adoração da maneira que Ele escolheu ser adorado. Não é da forma que Abraão escolheu. Não é da forma que nós escolhemos. Deus é quem escolheu a forma como Ele deve ser adorado. E a adoração a Deus exige um sacrifício. E o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaque. O sangue foi derramado. E o cordeiro foi totalmente queimado. Depois disso, queridos, por meio da fé prática de Abraão, Deus novamente confirma a promessa. Versículos 15 ao 19. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão. Mais uma vez Deus dizendo, Deus falando, juro por mim mesmo. Deus jurando pelo seu próprio caráter perfeito. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Deus então confirma a sua promessa a Abraão, tendo em vista o temor de Abraão, a fé prática de Abraão, a fé com obras. A promessa que Deus fez a Abraão ecoa sobre toda a história e se estende por toda a terra. Temos a certeza do cumprimento dessa promessa, pois Deus jura pelo seu próprio caráter. Aqueles que, assim como Abraão, têm fé na providência de Deus, estão debaixo dessa promessa. E essa fé prática e obediente conduzirá todas as nações à adoração a Deus. Nós também fomos alcançados pela promessa que Deus fez a Abraão há mais de 5, 6 mil anos atrás. Essa promessa está sobre a nossa vida. Nós somos descendentes de Abraão, porque Abraão não é pai do povo de Israel, ele é pai daqueles que têm fé. A promessa está sobre nós, sobre nossas vidas. E o que nós podemos aprender com essa história? Deus prova somente quem é filho. Se você está passando por alguma provação na sua vida, eu tenho certeza de uma coisa eu posso te dar certeza, que você é filho de Deus. E o desejo de Deus é que você cresça e amadureça nos caminhos dele. Segundo,
O relacionamento com Deus exige fé prática e obediente. A fé sem obras é morta. Nós não somos salvos por causa das obras. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas como que a gente mostra que somos salvos? Por meio das nossas obras. Não fomos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. O relacionamento com Deus exige fé prática e obediente. O relacionamento com Deus exige um sacrifício. Terceiro ensino. Deus intervém na nossa história. Quando que Deus intervém na nossa história? Dando o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque nós estávamos caminhando, irmãos, e eu gosto muito de falar isso, porque essa verdade me traz alegria. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. E Deus intervém na nossa história com Jesus Cristo, dando a sua própria vida para nos salvar. O Cordeiro de Deus. Deus intervém na nossa história e Ele muda o sentido da nossa história. Agora nós não caminhamos a passos largos para o inferno, mas nós caminhamos rumo à eternidade, porque Deus interveio na nossa história. Deus interveio na nossa história através de Cristo. Quarto ensino, Deus providenciou um substituto. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus providenciou um substituto não só para Isaac, mas Deus providenciou um substituto na cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo que morreu no nosso lugar para nos salvar, porque era eu que devia estar pendurado naquela cruz, mas Deus não quis assim. Ele proveu um substituto no meu lugar e esse foi Jesus Cristo. Deus proveu um substituto. E agora nós não, como diz lá em Hebreus, nós não precisamos sacrificar mais cordeiro, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar, e o sacrifício dele foi suficiente e único, e por isso nós podemos adentrar ao Santo dos Santos. Por isso que nós podemos ter relacionamento com Deus, porque o sacrifício suficiente de Jesus fez isso por nós, em nosso lugar. Tudo isso, queridos, para que nós percebêssemos que toda a história de Gênesis a Apocalipse aponta para o personagem principal, que é Jesus Cristo. O Cordeiro sacrificado no lugar de Isaac, ele vai mostrar que haveria de vir um Cordeiro que seria sacrificado em nosso lugar. Toda a história aponta para Jesus Cristo. Mas assim como Cristo morreu, assim como o Cordeiro foi morto no lugar de Isaac, assim como Abraão creu que Deus podia ressuscitar a Isaac depois do sacrifício, nós cremos que Jesus ressuscitou. Ele não ficou morto. Ele não está dentro daquele sepulcro. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E nós, como diz lá em Romanos, morremos na semelhança da sua morte, mas ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus, onde não somos mais escravos do pecado, mas somos servos da justiça. Amém? Deus te abençoe.
Vamos ficar em pé? Te agradecemos, Senhor, porque tuas promessas firmes, imutáveis, sempre se concretizam. Aos nossos olhos, parecem demorar, parecem estar em descompasso com a história, nos aflige, mas paramos e observamos com atenção o desenrolar perfeito de que cada movimento acontece no tempo certo, de acordo com o propósito certo. Às vezes, Pai, estamos debaixo de provas e parecem não se encaixar na nossa perspectiva. E nos debatemos, impacientamos, mas temos que ser lembrados que há um Deus soberano, tremendamente forte, poderoso, mas cheio de amor e bondade, cujas intenções é de nos levar à vida e vida plena. E o Senhor demonstrou isso de maneira absolutamente perfeita, na pessoa de teu Filho, Jesus Cristo, em quem confiamos e cremos, porque Ele deu a sua própria vida por nós. Nosso coração está grato mais uma vez neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.